Eu fico me imaginando andando numa estrada quando de repente o próprio Cristo ali do meu lado. Oi pessoas, tudo bem? Meu nome é Amanda e eu sou a fundadora aqui da página Cada Instante Aqui. E no devocional hoje dessa manhã, Cristo colocou no meu coração sobre a passagem do caminho de Emaús, né? Na passagem diz que 2 discípulos estavam caminhando após a crucificação, no terceiro dia após a crucificação de Cristo. E eles estavam conversando sobre isso, né, entre eles, e quando de repente chega uma terceira pessoa ali e pergunta pra eles, né, do que vocês estão falando. Eu imagino a cara deles, né, falando, nossa, da onde você tá, né, onde você vive, que você não tá entendendo o que tá acontecendo, Cristo Nazareno. E eles começam a explicar para aquela terceira pessoa tudo o que aconteceu. O Cristo Nazareno foi crucificado, a nossa esperança morreu numa cruz, não temos mais a esperança da salvação, né? A Bíblia diz que aquela terceira pessoa que se juntou a eles, que era o próprio Cristo, né? Glorificado com outro corpo, que tinha acabado de ressuscitar e foi de encontro com eles, né? E o próprio Cristo pega as escrituras e fala, mas vocês não creram no que os profetas disseram, né? Porventura, Cristo que ia ter que padecer e depois ressuscitar em glória. Eu imagino essa parte, né? O próprio Cristo falou para eles, mas eles não sabiam ainda que era o Cristo que estava falando com eles. A Bíblia diz que eles continuaram o caminho e quando chegou já estava ali de tardezinha para anoitecer, eles convidaram Jesus para que Jesus entrasse na casa com eles. E essa é uma das partes, assim, a Bíblia inteira me fascina, mas tem 3 mensagens da Bíblia que é sobre a crucificação. As mensagens que mais me chamam a atenção é a da crucificação, caminho de Emaús e a do endemoniado gadareno. Essas 3 mensagens falam muito comigo no meu coração. Hoje essa mensagem do caminho de Emaús, de Cristo entrando para dentro da casa sem que os discípulos soubessem que era ele, isso veio no meu coração muito forte hoje cedo. Era 5 horas da manhã e eu já estava pensando, quando um deles disse, Cristo entra, já se faz tarde, entra um pouquinho, e Cristo entrou. O que eu quero dizer para você com isso? No momento em que Cristo entra para dentro da casa, a Bíblia relata que ele pegou um pão, né? Até então os discípulos não sabiam o que era, haviam conversado com eles pelo caminho todo, haviam debatido sobre a crucificação, sobre o que os profetas disseram que Jesus iria, né, morrer, mas ele iria ressurgir em glória. Eles até então, perceba que eles não sabiam que era Cristo que estava caminhando com eles naquele momento. Quando Jesus adentra a casa, a Bíblia diz que ele pega um pão. Essa parte é uma parte muito, pra mim, que queima a minha alma. Porque eu imagino a tristeza daqueles 2 discípulos naquele momento. Eu imagino como se fosse eu ali. A esperança que a minha fé, a minha esperança tinha sido morta numa cruz, né? E eu imagino como que tantas vezes a gente desanima, a gente acredita tanto em algo e aquele algo às vezes ele morre, ele acaba. Mas a Bíblia diz que Jesus entrou e sentou à mesa com eles e Cristo pegou o pão, acho que eles iam cear, jantar, comer o pão. Cristo, naquele momento, até então eles não sabiam que era Cristo. Cristo pega o pão e parte o pão, e naquele momento ele partiu o pão, né, simbolizando o próprio corpo dele. Aquele momento, os 2 discípulos abriram os olhos e viram o próprio Cristo na sua frente. E eu fico me imaginando, isso me dá uma esperança tão grande, mas tão grande essa palavra. Às vezes não, muitas vezes, a ansiedade que nós estamos vivendo, a nossa incredulidade, não nos deixa ver o próprio Cristo andando conosco, do nosso lado. Muitas das vezes Cristo, ele está
muitas das vezes não, em todo tempo, Cristo está sentado conosco na mesa, está andando com a gente no trabalho, dentro de casa, dentro do carro. Cristo está com você quando você deita na tua cama e vai dormir e chora. Ele está todo tempo, ele está te olhando. E muitas das vezes, por a nossa ansiedade, pelos nossos medos, pelas adversidades da vida, nós não vemos Cristo do nosso lado. Quando nós estamos nesse estado de ansiedade, é praticamente impossível você ver alguma coisa, né? Eu falo que para todo mundo que eu sofro com uma doença que chama TAG, essa doença de ansiedade. Enquanto eu tô aqui, a minha cabeça já tá em 2050 e isso é horrível, porque a gente não vive o presente. A gente tá sempre pensando em coisas que vão acontecer e às vezes as coisas não acontecem, coisas boas e coisas ruins, e a cabeça da gente não para. Sei que tem muita gente que tá aqui vendo esse vídeo que tem ansiedade. E, gente, ansiedade não é só vocês... ansiedade, né? Ai, isso vai acontecer. Não, ansiedade é uma doença horrível. É horrível. E se a gente não se controlar, se a gente não pedir direção pra Deus, muitas vezes a gente passa desapercebidos, né, dos caminhos da vida. Muitas das vezes até Cristo está falando conosco e a gente não consegue abrir os olhos, né? Como os dois discípulos, eles estavam tão preocupados com um problema só. E agora, Cristo morreu na cruz, eles estavam tão preocupados com esse problema que eles não viram que o Cristo já tinha ressuscitado e que ali a esperança já estava viva. Aí a Bíblia diz que depois os dois conversaram entre si e falavam assim um pro outro assim: quando você estava conversando com ele, o teu coração também não ardia na estrada? Gente, é maravilhosa essa parte. É tão real essa parte que a palavra de Deus diz que a palavra dele é viva, ela é eficaz. Ela consegue entrar no lugar da nossa alma, né? Nas nossas juntas e medulas. Ela penetra a nossa alma. A palavra de Deus queima, ela é viva. Por que eles sentiram que o coração deles estavam queimando? Porque Cristo é a própria vida, Ele é a própria palavra. E essa parte, cara, é muito interessante. Imaginando assim, eu falando pra alguém: o teu coração também não estava queimando ali naquele momento? Porque quando eu tava falando com ele, parecia que tava o céu em mim. Gente, o que a lição que a gente tira do caminho de Emaús é que às vezes estamos tão focados em alguns problemas, em alguns pensamentos, que Cristo só tá aqui na nossa frente, sabe? É só você confiar nele, confiar na palavra, porque tudo tá na palavra. Não adianta, gente, não adianta correr pra algum lado. Eu já tentei correr pra todos os lados da minha vida, não levou a nada. Quando eu era adolescente, quando eu era criança, até criança dentro da igreja, eu ouvi muita pregação, muito estudo sobre o caminho de Emaús. O que eu tô falando aqui é um apanhado muito rápido, mas muito rápido. E eu escutava os pastores falando, né, os pregadores falando assim: e eis que estavam os dois discípulos andando e Cristo se juntou com eles na conversa, e eles não viram que eram Cristo, porquanto eles estavam aborrecidos com a crucificação. Eu ficava assim no banco da igreja assim, né? Misericórdia, Deus, mas eu pensava. Ai, não sei se você se identifica. Eu pensava assim, ó, cara, como que Cristo chega na frente de dois discípulos, gente, misericórdia, e eles não reconhecem a Cristo. Mas você sabe por que eu pensava isso quando eu era criança, quando eu era adolescente? Porque eu não tinha problema. Eu não tinha problema. Depois que eu saí da casa dos meus pais e fui viver a minha vida na minha casa, misericórdia. Aí, querido, você dorme pensando em conta, você acorda pensando em conta, você dorme pensando o que você vai fazer de janta, o que você vai fazer de almoço, trabalho, aonde você vai trabalhar, se você não tem trabalho, você piorou. E eu não tinha preocupação. Então, por isso que era tão claro na minha mente pura de criança, quando eu pensava, era só eles olhar para Cristo e Cristo tava ali. É igual Cristo quando tudo no mesmo dia, quando Cristo ressuscitou. A Bíblia fala que as mulheres estavam, quando a Bíblia tem uma parte da Bíblia que fala, não vou me lembrar o versículo, que fala que as mulheres estavam indo levar, né, as ervas para ungir o corpo de Cristo, né? No primeiro dia da semana, a Bíblia fala que as mulheres foram até o sepulcro de Cristo e no meio do caminho elas estavam pensando, sabem o que? Não era no corpo. Elas estavam pensando em como elas iam tirar a pedra do sepulcro. Isso é tão real, é tão atual nos dias de hoje, que eu trago para minha vida, eu vou falar de mim, que muitas das vezes eu não tô nem pensando
em servir a Cristo, mas eu tô pensando na pedra que tem na frente. Vocês estão entendendo? É igual a mesma coisa do caminho de Emaús. Eles não estavam pensando que Cristo poderia ressuscitar, que Jesus poderia aparecer em glória, como diziam os profetas, né, antigos, e iria fazer isso. Eles estavam pensando ainda no problema da crucificação. E agora? Nossa esperança morreu pregada na cruz. As mulheres que foram ao encontro do sepulcro de Cristo, elas não estavam pensando, né, olhando, imagina elas com a mirra na mão para ungir o corpo de Cristo, né, cuidar do corpo dele dentro do sepulcro. Elas estavam pensando, como que a gente vai retirar aquela pedra? Vocês estão entendendo? Muitas das vezes eu tô falando isso está vindo primeiro para mim, para depois eu passar para você. Quando a Bíblia diz que quando elas chegaram lá, a pedra já estava removida. Oh, meu Deus! Qual o problema da pedra se a pedra já estava até removida? E quando elas olharam, elas até assustou que a pedra estava removida. Às vezes a gente está pensando no amanhã, meu Deus, o que vai acontecer? Isso acontece comigo, gente. O que vai acontecer comigo amanhã? E eu chego amanhã, o problema às vezes já até foi embora, eu já nem lembro mais. Precisamos mais focar na palavra de Deus. Eu preciso mais crer. Enquanto eu tô pensando na pedra do sepulcro, em vez de adorar Cristo, a pedra já até foi removida. Que enquanto eu tô pensando no problema da crucificação, tô usando um termo aqui, o próprio Cristo já está como é que é? Não sei a palavra, ressurreto. Do meu lado, Cristo já está vivo, transformado, bonito ali do meu lado. Eu queria que vocês tirassem essa lição, tá? Perdoa se eu ouvir alguma falha, mas é o que estava dentro do meu coração. É que esse encontro de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús possa te trazer a certeza. Não vale a pena você focar no seu problema, só pensar na ansiedade. Cristo, ele já sabe dessas coisas. Ele já sabe de tudo que está acontecendo com você. Basta você apenas confiar. Confia que a pedra já vai estar removida. Confia que Cristo já ressuscitou. Cristo, ele foi crucificado, morreu por nós numa cruz. Tem mensagem mais poderosa do que essa? Não tem. Cristo se entregou por amor ao mundo. Então é isso que eu vim te falar hoje. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.